Então, bom dia. Essa aula hoje ela vai tratar sobre determinantes da oclusão, da morfologia oclusal. E aí, nesse aspecto, nós precisamos entender o seguinte: as características anatômicas do paciente, as características anatômicas, ou seja, qual é o formato da concavidade glenoide, da cavidade glenoide? Como é o formato dela? Isso vai interferir na anatomia do meu dente. Então, quando eu tenho a morfologia dental, os dentes posicionados, incisivos, caninos, premolares e molares, qual é a influência da morfologia do paciente, da anatomia do paciente sobre essa oclusão? Qual é a relação que tem, né? Na aula passada, vocês viram lá sobre contatos prematuros, interferências, né? E quando a interferência ocorre, qual tipo de movimento que ela causa. Hoje nós vamos ter uma abordagem diferente. Hoje nós vamos pensar como é a morfologia do paciente, que carga genética que ele traz dos pais, né, para a formação da sua face, e que influência isso tem na anatomia dentária dele. Qual que é a importância de conhecer isso? A importância de conhecer isso é quando você tem um paciente desdentado, por exemplo, desdentado, ou que falta todos os dentes posteriores, quando você faz uma análise oclusal dele, você vê lá como é a curva de Spee dele, como é a curva de Wilson dele, que é determinada pela morfologia óssea. Aí, nessa morfologia, você vai pensar assim, não, nesse paciente eu posso pôr um dente com cúspides mais altas ou cúspides mais baixas. Ou entender que quando você tem uma prótese fixa de um elemento, um molar, por exemplo, e chegou do laboratório, você olha para a morfologia daquela prótese que foi feita pelo protético, a anatomia, você fala assim, nossa, as cúspides desse dente estão muito altas, porque a curva dele de Spee, ou a curva de Wilson dele, não oferece possibilidade de ter uma cúspide alta assim. Então, eu já sei que eu vou ter que desgastar. Aí eu coloco lá, faço a prova, vejo que realmente ficou com sobrecontorno e desgasto. E mando de volta para o laboratório para fazer o polimento. Então, assim, quando você vai fazer a escultura de um molar em resina, ou em amálgama, ou em outro material qualquer, você precisa respeitar as determinantes da oclusão desse paciente. E são várias, né? São várias. Espera aí só um pouquinho, tem gente querendo entrar aqui. São várias. Então, são considerados determinantes da morfologia oclusal os fatores que influenciam na altura das cúspides e na direção das cristas e sulcos da superfície oclusal. Bem, além dessa altura das cúspides que eu acabei de falar, nós temos os sulcos. Então, esses sulcos principais, eles podem ser influenciados pelo tipo de movimento ou de ângulo que eu tenho aqui dentro das cavidades glenoides. Então, como é que é o formato da cavidade glenoide lá do Joãozinho? Qual é a amplitude que essa cavidade glenoide permite para os movimentos dos cônios? Então, dependendo dessa amplitude, eu vou ter uma direção de escape dos sulcos acessórios de uma forma, dependendo da forma de escape dos cônios, eu vou ter outra anatomia desses sulcos acessórios. Aí os sulcos acessórios que eu falo não é o sulco principal do dente. São aqueles sulcos que saem do sulco principal e vão para a face
vestibular ou para a face lingual. Qual que é a importância de saber disso? Porque esse suco acessório, que sai do suco principal e vai para a face vestibular, é que permite que a ponta da cúspide do dente superior passe por ali e saia para vestibular ou para lingual sem ter toque de lado de balanceio ou de lado de trabalho. Então, entendo que quando inicia os movimentos, as cúspides, tanto inferiores quanto superiores, que estão dentro do sulco principal, elas precisam sair do sulco principal em direção vestibular ou em direção lingual. E elas vão sair por onde? Onde que é o caminho delas? O caminho delas é esse sulco acessório que sai do sulco principal para vestibular ou para lingual. Compreenderam isso? Fica claro isso? Nós estamos falando de anatomia dental e de morfologia, e o que uma coisa influencia na outra. Então, ter essa clareza de que eu terei determinantes oclusais que podem influenciar na altura da cúspide ou no formato do sulco é muito importante. Então, a morfologia oclusal, as relações interoclusais, a forma como o paciente articula e morde, e o padrão genético desse paciente vão influenciar na formação do sistema estomatognático, né? E vão influenciar pela vida toda, com alterações a partir do momento em que a pessoa vai se desenvolvendo. E esse desenvolvimento não é só o desenvolvimento natural, né? Nós podemos ter o desenvolvimento natural, seguindo o padrão genético do indivíduo, e podemos ter intercorrências nesse processo que estão relacionadas ao comportamento. Então, num determinado momento, a criança passa a mamar o dedo. Aí, então, isso vai ter uma influência na anatomia do palato dessa criança. E como o palato dela vai ficar mais profundo, é muito comum o arco se fechar. Por quê? O palato é aqui, formadinho aqui. Se ele vai ficando profundo, pode haver uma deformação dos dentes posteriores, tendo uma diferença na curva de Wilson desse paciente, né? Tendo uma diferença na curva de Wilson desse paciente. Estão compreendendo essas coisas, essas situações? Vamos lá. Bem, quando a gente tem o início da formação das determinantes oclusais, quando começa a surgir os primeiros dentes, né? Então, fica muito claro assim, a criança nasceu, ela não tem nenhum dente, então, ainda não tem uma influência dos dentes. Esqueci de falar uma coisa. Da mesma forma que a morfologia do paciente, a anatomia do paciente, tamanho de mandíbula, tamanho de maxila, tem influência na anatomia dentária, o contrário é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. Por quê? Porque existe uma influência genética em relação... Eu posso até tentar ficar calada, mas não dou conta. Eu estou sabendo de uma pessoa que está doida querendo biscoito, mas ela está assim, desesperada aqui. Tá bom. Desligamos a Águida. Eu vou desligar você também, Renata, o seu som. Ok. Todo mundo ouvindo direitinho? Vamos continuar. O contrário é verdadeiro. A genética também determina o formato do dente. Determina. E eles vão surgir na boca. E esse formato é como se fosse um código de barra
e vai determinar também o formato do rosto do indivíduo. Né? Então, é uma via de mão dupla, a via de mão dupla. E, às vezes, nem sempre essa conjugação genética dá muito certo. Né? Às vezes não dá. Às vezes o paciente vai apresentar uma atrofia de maxila ou de mandíbula, vai ser um retrognata, e aí os dentes, e essa atrofia veio lá da genética materna. E aí a gente tem a genética paterna que tem os dentes grandes. Aí, assim, como é que vai caber tanto dente numa mandíbula tão pequena? Né? E aí é problema. Vai ter que ou fazer tratamento ortopédico, que aí vai ser na primeira infância, com aparelhos ortopédicos, para mudar o padrão genético do osso dele, ou vai ter que fazer ortodontia e retirar alguns dentes. Né? Tira os premolares, que é muito comum, e aí cabe todos os dentes na boca do paciente. Tá certo? Então, com a erupção dos incisivos descidos, né, os primeiros dentes que nascem, estabelece-se a primeira relação entre dente e articulação temporomandibular. Então, isso vai se dar lá na primeira infância. Buscando lá da anatomia dental, a erupção dos primeiros dentes vai acontecer com o quê? Com aproximadamente 6 meses a 1 ano de idade. Vão surgir os primeiros dentinhos, né? E aí, nessa fase, começa a estabelecer a relação entre articulação temporomandibular e mandíbula. Este contato inicial determina o início da influência da biomecânica, né, na relação do desenvolvimento do padrão genético desse indivíduo. É ali que inicia. Né? Então, é lá, logo no início da infância. E isso é importante que os pais entendam, que qualquer alteração, falta de elementos dentários, precisa ser examinado logo. Até mesmo para que se haja necessidade de intervenção ortopédica, possa ser feita lá na primeira infância, com aparelhos que fazem uma modelação óssea muito facilmente, sem a criança perceber, do que deixar ela se desenvolver e ter que fazer uma interferência lá com o paciente com 16 anos, 18 anos, que ele já parou o crescimento. Ele não vai crescer mais. Aí tem que fazer ou intervenção cirúrgica ou intervenção ortodôntica só, e não se consegue chegar a um padrão estético muito favorável. Esses conceitos, esses conteúdos, vocês vão estudar em ortodontia mais à frente, e odontopediatria, quando vocês vão poder ter, então, esse contato melhor com todos os padrões, classe 1, classe 2, né, mordida cruzada, lateral, unilateral, bilateral, anterior, né, e diastemas, qual o tipo de tratamento para cada uma delas. Tá? Bem, então, esse padrão de desenvolvimento da dentição decídua, né, e essa relação do sistema estomatognático na dentição decídua vai ser como? Né? Então, na dentição decídua, quais as características do sistema estomatognático? Uma cavidade glenoide rasa, geralmente por quê? Porque a oclusão da criança ela é plana. Se ela não tem curva de Spee nem curva de Wilson, né, a mandíbula da criança geralmente é reta. Então, a cavidade glenoide lá, ela não é muito arredondada, ela é mais plana. Ela é mais plana. Tubérculo articular pouco desenvolvido. Então, assim, a frente da cavidade glenoide tem o tubérculo. Ele praticamente inexiste. Então, a criança consegue movimentar bastante a mandíbula para frente sem ter que abrir muito. Por isso que é muito comum na primeira infância a criança ranger dente. Né? Por quê? Porque não tem esse travamento tão efetivo na região da articulação temporomandibular. Côndilos próximos ao nível do plano oclusal. Então, a mandíbula é pequena nesse sentido. Então, essa distância aqui, ela é menor. Por quê? Porque o côndilo é perto do
plano oclusal. Cúspides dos dentes descidos são baixas. Então, são dentes assim, mais nivelados, mais planos, com anatomia pobre, né? Então, não tem as cúspides grandes como os dentes permanentes. Dentes verticalmente posicionados, ou seja, planos, né, retos, sem a curva de Wilson e sem a curva de Spee. Então, olha só. Então, nós vamos ter o côndilo próximo ao plano oclusal, sem curva de Wilson, sem curva de Spee. Olha só, a curva de Spee mostrando aqui. Peraí. Curva de Spee mostrando aqui na dentição permanente, né? E olha a distância do côndilo para o plano oclusal, na dentição permanente. Na dentição descida reta. Olha aqui o exemplo, ó. Nessa mandíbula. E aqui, na mandíbula do meio, já desenvolvida, você com a clareza da curva de Spee. E se tivesse uma visão anterior-posterior, você veria na curva de Wilson. Olha aqui a mandíbula de um paciente idoso, sem dentes, né? Então, olha, distância do côndilo do plano oclusal, grande, né? E a presença da curva de Spee, mesmo no paciente já desdentado. Alguma dúvida até aqui? Então, o padrão da oclusão nas dentições decídua, mista e permanente guiarão, então, o desenvolvimento do sistema estomatognático. É esse padrão de oclusão que vai guiar o desenvolvimento. Então, à medida que o paciente chega aos 6 anos de idade, ele está com aquele padrão infantil de desenvolvimento da mandíbula. Aos 6 anos de idade, vão erupcionar quem? Os primeiros molares. E aí, quando dá a chave de oclusão do primeiro molar, que vai apresentar uma cúspide mais alta, né? Vão apresentar as curvaturas da sua anatomia oclusal, das vertentes, das arestas, diferentes daquele dente descido, começa a haver, então, o desenvolvimento da base do crânio com a formação de uma cavidade glenoide mais profunda e o desenvolvimento do crescimento mandibular. Então, à medida que a mandíbula cresce, porque a mandíbula ela não cresce em todos os sentidos, né? A gente tem que ter essa clareza. Isso é uma regra muito clara do desenvolvimento da mandíbula, é que ela simplesmente não cresce. Não é uma coisa que aumenta de tamanho em todos os sentidos, igual um bolo, né? Um bolo, você põe um fermento lá, ele cresce em todas as direções. Não. A mandíbula, ela não cresce assim. Ela tem um sistema de formação e de reabsorção óssea, o que a gente chama de modelação óssea. Então, ela cresce em que direção? Ela cresce para frente, para baixo, e à medida que ela cresce, há uma reabsorção dos ângulos da mandíbula e dos planos lá no trígono reto molar que vão sendo destruídos e remodelados à medida que ela vai crescendo. Então, ela vai se tornar uma outra mandíbula, diferente daquela que era decídua, mas por um processo de remodelação óssea e não simplesmente crescimento. Não simplesmente crescimento. E quem vai determinar essa forma de remodelação óssea são os contatos oclusais. Então, os movimentos de protrusão, quando a criança faz os movimentos de protrusão, já com a presença dos molares articulados, é que vão determinar a moldagem, né, o modelamento das vertentes posteriores da eminência articular. Então, a gente tem uma eminência articular aqui e ela vai sendo moldada a partir do que você tem escrito nos seus dentes, a partir do seu código genético. Como é que são os seus dentes? São assim. Então, a sua eminência articular vai ser de uma determinada forma.
Os côndilos assumem uma posição mais alta com relação ao plano oclusal, ou seja, o desenvolvimento, então, do ângulo da mandíbula e do ramo da mandíbula. Então, esse desenvolvimento ela vai crescendo e vai assumindo um plano mais alto. À medida que isso vai acontecendo, os dentes vão aparecendo mais na boca. Então, quando o primeiro molar erupciona lá, ele é curto, mas à medida que ele vai se desenvolvendo, o ramo da mandíbula também vai aumentando, promovendo um aumento aqui da dimensão vertical desse paciente. É claro que quando vocês veem uma criança recém-nascida, ela tem o quê? Uma cabeçona gigante, olhão, nariz. Então, você olha e só vê olho, né? Criança, aquele olhão. E a face dela é curtinha, encurtada. A mandíbula dela praticamente não tem ramo, né? À medida que vai erupcionando os dentes permanentes, esse aqui vai se desenvolvendo, aumentando de tamanho, e a mandíbula, a dimensão vertical vai se formando. E aí você passa a ter essa harmonia facial com a proporção, que a gente chama de proporção áurea, né? A proporção áurea, olha só. Tá dando para ver a minha imagem? Alguém responde aí no chat ou fala um oizinho aí. Deixa eu ver. Tá dando para ver a minha foto? Aqui? Tá. Tá, né? Então tá. É porque eu estou fazendo o gesto aqui. Se vocês não estiverem me vendo, não tem muito significado. Eu tenho jeito de aumentar isso aqui? Agora pronto. Estou aqui, né? Vamos lá. O tempo está quase acabando esse primeiro módulo aqui, tá? Quando estiver quase acabando, a gente já muda para outra sala que já está pronta. Então, a proporção áurea, isso até está um modismo aí no Instagram, o pessoal postando, fazendo stories disso aí, né? Sobre essa proporção áurea. Tá? Se alguém já notou, né, que o tamanho de sua face, a dimensão vertical, ela é igual à distância do ângulo da boca ao ângulo do olho. Essa é a proporção áurea, que é do tamanho da sua boca e que é do tamanho do início da calva à glabela. Olha só, é a mesma distância. Certo? Isso é a proporção áurea. E que vai se dar essa... Uma criança não é assim. Né? Não é assim. Um bebê até os 6, 7 anos não é assim. A partir dali é que vai se dar o desenvolvimento desses planos. À medida que os dentes permanentes irrompem, então, eles produzem novas modificações na anatomia da cavidade glenoide, do côndilo da eminência articular do temporal. O crescimento dos processos alveolares é contínuo durante a erupção dos dentes. Então, assim, vai aumentando também a largura da maxila e a altura da maxila e da mandíbula, e a largura também, no sentido que precisa ocupar os dentes. Então, a face da criança, que é mais triangular, ela vai ficando mais quadradinha, né? É o que a gente espera, porque precisa haver espaço para os dentes que são mais volumosos e em número maior, os dentes permanentes, tá? Os músculos sofrem alterações constantes para se adaptarem às novas posições da mandíbula. Então, há toda uma reforma da face da pessoa quando ela vai chegando na fase adulta. Então, você pode observar, vocês mesmos, quando vocês chegam na faculdade, né, aos 16, 17 anos, está todo mundo bochechudinho ainda tem aquela bochecha, né? Aí, assim, vai chegando aos 55, igual eu, aí não tem mais bochecha, né? Vai tudo caindo, né? Tudo cai. A única coisa que sobe é a gengiva, né? Que retrai, aí ela sobe. É a única coisa. O resto vai despencando. Tá certo? Então, vai ficando sem a bochecha. Quando você vê a criança, 6, 10 anos, tem aquela bochechinha rosada, né? Está ainda formando a dimensão vertical. À medida que vai formando, vai esticando essa musculatura. Então, olha lá. Aqui nessa imagem, a gente vê uma chave de oclusão, né? Dentes
descidos, e olha só, o côndilo bem pertinho aqui do ramo, olha só, né? Bem pertinho do ramo. Uma característica da primeira infância. Tá bom. Quais são esses determinantes da morfologia oclusal? O que vai determinar a morfologia oclusal? Nós temos determinantes fixos e determinantes variáveis. Então, nos determinantes fixos, nós temos o ângulo e a curva da guia condilar, né? Então, como que é a guia condilar? A guia é aonde o côndilo corre lá dentro da cavidade glenoide. Como é essa curva? E como é esse ângulo dessa descida do côndilo? Ele desce em que ângulo? Qual ângulo que ele forma quando ele está descendo ou quando ele está se movimentando? Esse é um determinante fixo da oclusão. A distância intercondilar. Quanto que um côndilo está longe do outro? Imaginem que eu tenho uma distância x, eu vou falar isso daqui a pouco. Se essa distância x, ela causa um tipo de movimento aqui nos dentes, se essa distância for y, o resultado nos dentes, na mandíbula, vai ser diferente. Então, essa distância intercondilar também é um determinante da oclusão. O eixo giratório em RC. Então, como que está posicionado os dois côndilos e como eles giram aqui dentro da cavidade glenoide? Isso também é um determinante fixo da oclusão. Movimento de Bennett, que é aquele movimento do côndilo de balanceio durante o movimento. E o próprio ângulo de Bennett e a oclusão cêntrica é a posição de repouso. São os determinantes fixos. Determinantes variáveis. A guia anterior. Então, o que é a guia anterior? É como é que o incisivo inferior relaciona com o incisivo superior. E aí, quando ele está abrindo e fazendo protrusão, tem um deslize. Esse deslize é chamado de guia anterior. O plano oclusal, como que os dentes estão distribuídos dentro da boca, forma um plano, uma mesa oclusal, né? Se você pegar esses dentes, colocar um papelzinho em cima deles, passando por cima de todas as cúspides, você tem um plano ali. Como que é a curvatura desse plano? E essa plano oclusal forma duas curvaturas. A curva de Spee, que é antero-posterior, e a curva de Wilson, que é látero-lateral. E a altura dessas cúspides, dos dentes, e o trespasse vertical e trespasse horizontal. Overbite e overjet. O trespasse vertical é, aqui na frente, os dentes, quando você morde, o superior passa pelo inferior um pouquinho. Ele, um trespassa o outro. Trespasse vertical. Tá. E se esse dente está mais à frente? Trespasse horizontal. Que são determinantes variáveis da oclusão. Bem, então, nós temos aí os determinantes fixos e determinantes variáveis. Vamos ver alguns deles, não vamos ver todos, tá? Alguns deles nós vamos estar passando com vocês. Bem, o ângulo e a curva das guias condilares. O que eu estava falando para vocês agora há pouco. Olha só, essa aqui é a curva condilar. Nós temos um plano horizontal, chamado plano de Camper, né, que passa pela base do nariz e aqui, ó, abaixo do tragus da orelha. A orelha tem essa voltinha aqui, chega mais perto para vocês verem, né? Essa voltinha. Esse é o tragus. Aqui embaixo, saindo daqui, indo até a base do nariz, nós temos o que nós chamamos de plano horizontal, que é o plano de Camper. O plano de Camper. Então, essa linha imaginária, esse plano horizontal aqui, com a inclinação anterior da cavidade glenoide, esse risco vermelho, forma o que nós chamamos de ângulo da curva condilar, ou ângulo das guias condilares. Tá?
Olha aí. Então, é esse plano horizontal formado, então, com o ângulo, a direção da parede anterior. Então, esse ângulo aqui é chamado de ângulo dos guias condilares. Ângulo dos guias condilares. Olha só, o que eles vão determinar para nós? Eles vão determinar a angulação da guia anterior. O ângulo da guia condilar determina a angulação da guia anterior. Nesse caso aqui, demonstrando uma guia de 45 graus. E o que mais que ela vai determinar? A altura da cúspide. Olha, a cúspide vai formar 45 graus com o plano horizontal. As vertentes longitudinais dessas cúspides, as vertentes longitudinais, vão formar um ângulo de 45 graus com o plano horizontal, resultante, então, da angulação da guia condilar. A gente chegou num ponto que a oclusão começa a ficar mais complicada um pouquinho, né? Olha só, não, eu tenho uma guia condilar de 60 graus. Olha o resultado nos dentes. O resultado na guia anterior, mais fechada, ou seja, o dente anterior desse paciente, incisivos centrais, eles são mais palatinizados, eles estão mais voltados para a palatina, né? Então, assim, se você olha o paciente de lado, ela está mais para a palatina. Isso é muito importante entender, porque vai depender da largura dos incisivos. Se a largura dos incisivos for muito grande, o que acontece com essa curva? Ela é projetada para frente, para caber os incisivos, um do lado do outro. Imagina, incisivos centrais mais estreitos, eu consigo essa curva aqui mais achatada. Aí eu tenho uma guia condilar lá mais reta, porque os dentes estão mais para dentro. Mas se eu tenho dentes mais largos, então essa curva aqui na frente já precisa ser mais ampla. Então, a guia anterior vai ser mais ampliada. E o dente vai ser um pouquinho projetado para fora. Porque precisa de espaço para caber eles, um do lado do outro. Aí eu tenho um ângulo de guia condilar menor, né? Isso aí faz parte do raciocínio dos resultados, né? Então, você imagina, aqui nesse slide, eu tenho um ângulo condilar menor, cúspides mais baixos. Nesse outro, guia condilar, o ângulo maior, eu tenho cúspides maiores, né? Também. Aqui, mostrando a diferença. Olha só, uma guia condilar maior, um dente mais alto, então a guia condilar menor, 45 graus, mais baixa. Então, o ângulo dos guias condilares influencia na altura das cúspides e na guia incisal. Quanto maior o ângulo, maior a altura das cúspides, menor a concavidade palatina e maior a guia incisal, né? Então, se eu tenho um ângulo maior lá atrás, a concavidade, eu tenho um ângulo, essa é a parede anterior. Se eu tenho um ângulo maior, a concavidade ela é menor. Se eu tenho um ângulo menor, a concavidade é maior. Certo? Distância intercondilar, outro determinante fixo. Essa distância, no articulador de vocês vão observar isso pelos dois côndilos lá. Tem o pequeno, o médio e o grande, a possibilidade lá de calibragem, né? Da distância intercondilar. Aqui no ramo da mandíbula, né? É a distância que um côndilo encontra-se do outro. O que isso vai determinar? Vai determinar o formato dos sulcos acessórios e das cristas e do sulco principal desse paciente. Olha aqui, nesse A1, com a distância intercondilar grande, é A1, B1. No A1,
eu vou ter, se esse aqui for o de trabalho, se esse aqui for o de trabalho, o que acontece com esse côndilo? Ele fica mais fixo, né? Quando ele fica fixo, aqui no dente, olha onde que sai. Sai aqui, ó. A1. Aqui. O escape. Então, esse sulco acessório, ele vai ser mais para mesial, se a distância intercondylar for grande. Vamos ver lá no B1. Olha só. Está vendo que o sulco é mais para mesial? Mais para mesial. Se a distância intercondylar for pequena, o sulco, o escape, ele é mais para posterior, mais para distal. Mesma coisa, olha lá, para 2. Se for balanceio, olha aqui, o escape. Se for do lado de balanceio. Entendo que o comportamento é diferente. O comportamento da cúspide, do lado de trabalho, se você vai movimentar a mandíbula para cá, para o lado esquerdo, né? Então, esse comportamento aqui nessas cúspides é de um jeito e do lado de balanceio é de outro. Olha do lado de balanceio. Eles são mais para anterior, né? Mais para anterior. E aí, você já entende que essas cúspides mesolinguais dos dentes inferiores tem que tomar muito cuidado com o volume delas, porque a cúspide do primeiro molar, a cúspide distal do primeiro molar superior, ele vai se relacionar aqui, ó. Cúspide mesial. Ela vai se relacionar aqui. A cúspide mesopalatina do superior, ela tem que ela encaixa aqui nesse local e ela vai, no movimento de trabalho, ela vai ter essa trajetória de escape e no movimento de balanceio, esse movimento de escape. Tá certo? Dúvidas? Às vezes precisa anotar, né? Mas vocês vão ter um vídeo aqui, né? Que vai dar para tirar as dúvidas que eu vou postar aí para vocês. A distância intercondylar. Quanto maior a distância intercondylar, mais para mesial estarão os sulcos oclusais de trabalho e balanceio da maxila. Então, quanto maior, mais para mesial vão estar os sulcos. Quanto maior a distância intercondylar, menor é o ângulo entre os traçados de trabalho e de balanceio, né? Então, quanto ela é maior, menor é a variação do traçado. Ou seja, se ela tem um movimento de balanceio numa linha, quanto maior, menor a variação desses dois direcionamentos de ângulos ali, tanto de trabalho quanto de balanceio. Não sei se a gente consegue visualizar isso aqui. Olha aqui. Quanto maior, olha só, B2 menor, maior o ângulo. B1 menor o ângulo entre esses dois traçados, tá? Ó, A1, B1, menor o ângulo, B2, A2, maior o ângulo. Então, quanto maior essa distância intercondylar, menor será o ângulo. Quanto maior a distância intercondylar, mais para distal estarão os sulcos de trabalho e de balanceio da mandíbula, que é o que nós mostramos na figura. E quanto maior a distância intercondylar, menor o ângulo entre os dois traçados, né, que nós acabamos de mostrar na figura. Outro determinante da oclusão fixo é o eixo giratório em relação cêntrica. Esse eixo giratório é o quanto que a mandíbula consegue movimentar, fazer esse eixo de rotação lá em relação cêntrica. Então, você vai fechando em relação cêntrica, fechou. Quanto que ele consegue fazer essa báscula em relação cêntrica livremente?
E aqui do lado esquerdo, na figura, a gente pode notar uma porta. Uma porta. Então, é somente esse movimento, sem nenhum tipo de lateralidade. Então, fechou. Ele vai para repouso e fica nessa posição de repouso. Essa pequena variação de giro em RC é uma determinante de oclusão em relação à saúde dos discos condilares. Quanto mais livre tiver esse giro da máxima intercuspidação para a posição de repouso, mais conforto o paciente vai ter. Mais conforto o paciente vai ter. Ou seja, ele apresenta uma relação cêntrica harmônica. Ele tem uma relação cêntrica. E essa relação cêntrica dele coincide com a máxima intercuspidação. Então, ele tem harmonia e tem conforto. Tá? E essa é uma determinante de oclusão. E aqui nós temos determinadas, então, pelos dois côndilos em relação cêntrica. Outro determinante da oclusão, o ângulo de Bennett. O ângulo de Bennett, nós já falamos dele aqui na outra aula, ele vai se dar de que lado? Do lado de balanceio, sempre do lado de balanceio. Então, se eu dizer a mandíbula para o lado esquerdo, que é o lado de trabalho, onde forma o ângulo de Bennett? Do lado direito. Olha só, aqui está bem nesse esquema, eu acho que ele retrata perfeitamente. Se eu desvio a mandíbula aqui para o lado esquerdo, nessa figura, né, para o lado esquerdo, com as setas vermelhas mostrando, o côndilo do lado de trabalho ele fica fixo e parado lá, estável. Mas o côndilo do lado de balanceio ele vai se movimentar para baixo, para frente e para mesial, fazendo essa seta aqui. Então, ele estava nessa posição do traçado. Ele estava nessa posição aqui do traçado pontilhado, e ele vai percorrer esse traçado da linha contínua. Essa distância entre a posição original dele e o traçado realizado é o que nós chamamos de ângulo de Bennett. Qual que é a influência do ângulo de Bennett? Influencia na altura das cúspides, na guia lateral e na direção dos sulcos e cristas marginais. Olha quantas influências que esse ângulo tem. Então, dependendo do tipo do ângulo, nós vamos ter alteração na altura das cúspides, na guia lateral, ou seja, vai ser uma guia lateral de canino, de pré, de grupo. Como que vai ser essa guia? Né? Na direção dos sulcos e cristas. Né? Em que direção que os sulcos e cristas dos dentes desse paciente estão posicionados. Vão depender desse ângulo de Bennett. Quanto maior o ângulo de Bennett, quanto maior esse ângulo, vamos voltar lá. Quando esse ângulo é maior, significa que esse movimento aqui tem uma amplitude maior. Acontece aonde? Nas distâncias intercondilares maiores. Tá? Então, quanto maior o ângulo de Bennett, menor a altura das cúspides. Maior a concavidade palatina e os sulcos oclusais mais para a distal, relacionada, então, a essa distância intercondilar. Sulcos oclusais mais para a mesial da mandíbula. Bem, então falamos do ângulo de Bennett, agora as determinantes variáveis. Voltando lá nelas, eu tinha mostrado o quadro anterior, aqui temos as determinantes variáveis, que são o plano oclusal, a curva de Spear ou curva de Wilson, a guia anterior do paciente e os trespassos, overjet e overbite, traspasso vertical e traspasso horizontal. O plano oclusal
Ela é uma linha imaginária que toca as bordas incisais de todos os dentes anteriores e as custas dos dentes posteriores, né? O plano oclusal, ele tem uma relação com a inclinação das guias condilares. Então, eu tenho as guias condilares lá dentro. Como que elas são inclinadas para frente, né? Influencia na altura das cúspides e quanto mais paralelo a inclinação, quanto mais paralelo for a inclinação das guias condilares, mais baixas serão as cúspides. Então, a guia condilar está aqui fechada, 60 graus, por exemplo, mais altas são as cúspides. Não, quanto mais plana, mais baixas serão as cúspides. Então, todos os itens estão interrelacionados. Olha aqui, a curva de SPI, ela é uma curva antero-posterior no paciente, passando por todas as pontas das cúspides vestibulares dos dentes posteriores e borda incisal dos anteriores, formando essa curva aqui. A curva de SPI, ela tem 8. Ela é um segmento de uma esfera de 8 polegadas. Então, se nós tivéssemos aqui uma esfera, passássemos e que ficasse em cima dos dentes, encostando nos dentes, uma bola. Se eu colocasse uma bola sobre a mandíbula do paciente e essa bola, a superfície pegasse na ponta de todas as cúspides, né, essa bola teria 8 polegadas. Essa é a curva de SPI do padrão da população, tá? Então, geralmente é isso. Tanto que a gente tem a plaquinha da curva de SPI, ou chamada também de plaquinha de Green, que dá essa curva para a gente. A curva de SPI influencia na altura das cúspides, e quanto mais acentuada essa curva, mais baixas serão as cúspides. Então, olha aqui. Então, quanto mais acentuada for a curva, mais baixas, né, serão as cúspides. Tá? Então, quanto mais plana, mais alta, quanto mais acentuada, mais baixa. E isso é óbvio, porque se você tem uma curva muito acentuada, para a mandíbula conseguir se movimentar, as cúspides têm que ser baixas, senão a mandíbula não se movimenta. Tá? Então, assim, quando você tem uma morfologia dentária genética do paciente com dentes com cúspides mais baixos, geralmente ele vai ter uma curva de SPI mais acentuada. Tá? Então, uma coisa influencia na outra. Curva de Wilson, a curva transversa, a curva látero-lateral, né? Que passa na cúspide vestibular e lingual de um lado, dos dentes posteriores, e sai na cúspide lingual e vestibular do outro lado. Olha aí, passando de um lado para o outro, né? É a curva transversa. Qual a influência da curva de Wilson? Influencia na altura das cúspides também, todas as duas influenciam na altura. Fica bem tranquilo, né, de responder. Qual a influência das curvas de Wilson e de SPI? Vai ter influência comum na altura das cúspides. Quanto mais acentuada essa curva, mais baixas serão as cúspides. Mesma coisa a curva de Wilson. Ok? Então, não tem dúvida. Quanto mais acentuadas forem as curvas, mais baixas serão. Aí. Mais baixa, mais baixa. Ok? As cúspides. Para evitar interferência do lado de balanceio ou do lado de trabalho. Guia anterior. Então, a guia anterior é essa guia que a gente faz quando a gente faz protrusão dos dentes. Você morde em máxima, mas você joga a mandíbula para frente, pega aqui no incisivo central superior. Quem que pega aqui? A borda incisal do inferior. Ela se joga para frente e encosta. Para abrir, ela tem que deslizar. Esse deslize, esse espaçozinho de deslize, é chamado de guia anterior. Tá, mesma coisa, para o lado. Uma guia anterior, mas chama guia lateral ou guia canina. Se você vai, morde,
vai desviar a mandíbula para o lado direito ou para o lado esquerdo, toca no canino. Tocou no canino, deslizou, aquele deslize chama guia. Guia canino. Ah, não, em mim não é assim. Em mim pega um monte de dente aqui. Então, você tem uma guia de grupo ou uma guia lateral, que pega canino e premolares. É normal, não muito comum. Tá? Qual a influência da guia? Ela influencia na altura das cúspides. Quanto maior for a guia incisal, a guia anterior, maior o ângulo da guia condilar. Maior o ângulo da guia condilar. E mais altas serão as cúspides. Quanto maior a guia lateral, se eu tenho uma guia lateral grande, menor é o ângulo de Bennett. Menor é o ângulo de Bennett. E mais altas serão as cúspides. Tá? Trespasse vertical anterior, ou overbite. Trespasse vertical anterior, ele vai influenciar a altura das cúspides. Vamos ver aqui. Está sem foto. O trespasse foi, eu acho que estava impedindo o arquivo abrir antes do início da aula. Eu tirei umas fotos, aí ele abriu. Trespasse cadê? Overbite é o trespasse vertical. Então, eu tenho aqui dente topo a topo, incisivos centrais, topo a topo. Incisivo central superior, essa distância de trespasse entre o incisivo central superior e incisivo central inferior é chamado de overbite, ou trespasse vertical. Então, quando você morde, os incisivos inferiores escondem atrás dos superiores. Eles se escondem atrás. Borde, incisão. Isso é o trespasse vertical. Quanto maior o trespasse vertical, maior a guia anterior, é óbvio, né? Quando você deslizar para frente, ele vai deslizar mais, maior a guia anterior, maior o ângulo da guia condilar, e se isso acontece, maior a altura das cúspides. E menor o ângulo de dente. Ou seja, a liberdade do côndilo de deslocar é menor. Mais altas serão as cúspides. Tá? Agora, o trespasse horizontal, que trespasse é esse? Existe trespasse vertical. Trespasse horizontal é quanto que o incisivo central superior está para frente do inferior, quando está em máxima interpretação. Então, assim, máxima interpretação. Aí tem uma distânciazinha para frente, até encostar. Essa distância é chamada de overjet. Em algumas pessoas isso é grande, em outras pessoas é pequeno. Né? Influencia na altura das cúspides, o trespasse horizontal. Quanto maior o trespasse horizontal, menor a guia anterior. Ou seja, os dentes ficam mais distantes. Quando você vai para a guia anterior, os dentes já estão abrindo. Aí fica uma guiazinha pequena. Menor a guia anterior, menor o ângulo da guia condilar e maior o ângulo de dente. Mais liberdade de movimento lá atrás. Por quê? Porque a mandíbula demora a tocar nos anteriores. Né? E mais baixas serão as cúspides. Tá certo? E aqui um resumo.